É muito normal. Tentei fazer esse ângulo aqui conceitual com metade da tela. Aqui, metade. Olha, a tela é invertida. Quando eu tento vir para esse lado, na verdade, ele vai para o outro. E eu descobri que eu tenho músculos, ó. Cadê? Lá vai. Meus músculos são novidade. Comportamento produtivo e contraproducente dos funcionários, né? É muito normal ter briga entre os colegas, agressão verbal, assim, briga de porradaria é menos comum, apesar de existir, mas discussões, intrigas, agressões verbais, e além disso, outras formas de comportamento contraproducente, como sabotagem, furto, muito engraçado, porque essa parada do furto, eu não tinha dimensão até começar a trabalhar com gestão de recursos humanos, consultoria, essas coisas. E aí eu passei a conversar com colegas empresários velho, muito furto, rola muito furto. Quando eu chegar nessa parte eu vou falar sobre as coisas que eu conversei. Furto, abandono de cargo, tanto por absenteísmo quanto por impontualidade, e aí uma alta rotatividade. Isso tudo é um grande problema, né, para a organização. Então é por isso que é importante quando a gente fala sobre o trabalhador, sobre comportamento trabalhador, sobre comportamento nas organizações, falar sobre comportamento produtivo e contraprodutivo. Sobre o comportamento produtivo, o que a gente tem de muito legal, né, que todo mundo quer estimular, por quê? Porque toda organização quer que os seus funcionários estejam alinhados, individualmente desempenhando seu papel no nível razoável de proficiência. É o sonho da organização. Mas isso vai acontecer naturalmente? Essa sequência de aula vem motivação, comportamento contraprodutivo, parará, tem uma razão de ser, porque elas são uma esse negócio, uma subindo um degrau com a outra, elas são isso. Mas enfim, tava olhando se eu tava gravando, porque agora eu tô gravando do computador, não tô gravando do celular. Me distraio. É interessante para a organização. Isso se aplica tanto no setor público, né? É um desejo tanto do setor público, porque afinal o mau desempenho ele implica em deixar de prestar um serviço público que são essenciais, quanto no setor privado, que daí o mau desempenho pode levar a organização, inclusive, à falência, né? Eu estou desorientada, porque como a câmera está invertida, eu olho para um lado, aí eu não estou olhando, aí eu tenho que olhar para o outro para eu olhar para a câmera, só que eu não quero, porque faltou aí um plano de câmeras, um jogo de câmeras. Vou já voltar a gravar essa aula com o celular. Enfim, então é importante para ambas as organizações, tanto se você pensa nesse comportamento em nível de organização privada ou de organização pública, tá? E do ponto de vista social, é do interesse de todo mundo que as organizações tenham funcionários que realizem bem o seu trabalho. Afinal, a gente está o tempo inteiro se relacionando com alguém trabalhando. O meu trabalhar bem tem efeito sobre vocês, alunos. O trabalhar bem do moço da padaria tem efeito sobre os pães que eu como. Enfim, os assuntos eles estão interligados. A gente vive numa sociedade em que o trabalhar é extremamente importante. E que bom, isso não é ruim, não. Então, o bom desempenho melhora a produtividade organizacional, que melhora diretamente os produtos e serviços oferecidos ao público, que melhora também as economias nacionais e globais. Perfeito, importante, percebemos que é muito importante, né? Mas as pessoas só poderão realizar bem o seu trabalho
se tiverem tanto aptidão para aquilo, quanto motivação necessária. Então, se tu me bota para fazer um trabalho que exige que eu corra fisicamente, assim, corrida, run, não vai dar, meu amigo. Porque eu já vou ficar sem respirar e aí eu já vou comprometer. Então, eu não tenho aptidão. Mesmo que você me motive muito falando, Luísa, a Scarlett Johansson vai estar no final da pista e você vai poder abraçá-la e beijá-la sem limites. Adoraria abraçar e beijar a Scarlett Johansson sem limites, mas eu não consigo correr. Então é uma junção entre aptidão própria do indivíduo, mas também de motivação. Não adiantaria se eu tivesse aptidão para correr, mas não tivesse o menor interesse em abraçar e beijar a Scarlett Johansson. Então é uma combinação entre esses dois fatores, tá? Aí, o que é importante pensar com isso? Que as práticas organizacionais e as condições de trabalho, elas têm, então, sim, influência, né? E o poder de melhorar essas características individuais. E aí, isso vai fazer que eles atuem tanto como restritores, prejudicando o desempenho, quanto estimuladores e melhorando o desempenho do sujeito. Vou falar agora alguns fatores que podem contribuir para a produtividade, né? O primeiro é o que eu falei, aptidão para o desempenho da tarefa. A pessoa está apta, ter dentro dela conhecimento, habilidades e atitudes próprias para que ela desempenhe essa tarefa é extremamente necessário, né? A maior parte das iniciativas de processos de recrutamento e seleção projetados por psicólogos, administradores, gestores de RH já se concentram faz todo sentido, né? Em identificar as aptidões e as habilidades necessárias para os trabalhadores dentro daquele perfil específico que ele precisa, né? É o famoso chá. Eu vou botar o link do vídeo das explicações do chá maravilhoso. É o famoso chá. E a literatura ela reforça indubitavelmente que a medida de aptidão elas se relacionam com o desempenho do trabalho. Então não faz o menor sentido que você selecione, você está com a vaga para corredor, não faz o menor sentido que você me selecione para essa vaga. Ah, mas ela tem um currículo incrível de publicações para... Então, não vai dar. Inclusive, se fosse meu aluno quem foi meu aluno de recrutamento e seleção, sabe que eu falo muito sobre isso. Não a gente é darwinista nesse sentido, não é quem tem o melhor currículo, quem tem a melhor formação, é quem melhor se adapta àquela vaga. E aí a gente está falando realmente sobre aptidão. Tá? Aptidão é muito importante. Ah, mas o fulaninho, ele tem maior força de vontade, ele tá super motivado. Meu amigo, mas ele tem que ter a mínima aptidão para desempenhar aquilo. Me bota para fazer continha. Eu tenho que parar de falar que eu não sei fazer continha, porque eu sei fazer continha. O problema é que é mais sofrido para mim fazer continha. O problema é que eu gasto mais tempo para fazer continha do que para interpretar um texto. Então, mas eu não posso ficar falando que eu sou ruim, porque isso limita a pessoa. Então, a primeira variável que se relaciona com produtividade é a aptidão para o desempenho da tarefa. A segunda é a motivação, lógico, né? Motivação, como a gente já bem falou, é uma característica individual, mas pode surgir estimulado por questões ambientais, né? Então, não quer dizer que ele não está motivado, dá para resolver, tá? E também não quer dizer que necessariamente precise ser um trabalho individual. Existem estratégias de motivação de grupo. Existem estratégias de se explorar e conhecer o perfil daquele grupo de trabalhadores, o que há de ponto comum que os motive.
apesar de ser uma característica individual. Assim, nunca ninguém vai estar motivado todo mundo no mesmo pique ou desmotivado todo mundo no mesmo despique. Tudo bem, mas isso não quer dizer que não seja possível trabalhar um grupo, tá? Normalmente as tentativas de uma organização de melhorar a motivação da força de trabalho, elas se concentram em intervenções no ambiente, já ele trabalhando. Ela não é comum que isso seja um item, uma variável trabalhada no processo de recrutamento e seleção. Então, depois que ele já é um trabalhador daquela instituição, daquela organização, a organização desenvolve estratégias para estimular aquilo, para explorar aquele tópico. É o mais comum que aconteça na prática, né? E acho que é isso de motivação. A gente já teve uma aula de motivação, então não precisa explorar tanto isso. Um outro fator que se relaciona muito com o comportamento produtivo são características pessoais e o desempenho da tarefa, né? Características pessoais e desempenho da tarefa. Várias características próprias de funcionários, trabalhadores são relevantes quando a gente fala sobre desempenho e porque podem afetar, né, a capacidade deles de realizar aquele trabalho. Já algumas outras características afetam também. Eu falei que algumas características pessoais afetam a capacidade dele de trabalhar. Outras afetam a motivação dele para trabalhar. E aí vai afetar também o desempenho dele, né? Na maioria dos casos é muito difícil de separar os efeitos da aptidão com os efeitos de motivação sobre o desempenho do trabalho. É uma pesquisa que a gente raro consegue isolar a variável na literatura, né, empírica, para dizer assim, olha, isso aqui é isso aqui. É muito complicado. Mas eu trago, quando a gente vai falar sobre característica pessoal, eu gostaria de apresentá-los de forma superficial, porque exigiria muitas aulas só para falar disso. Eu gostaria de apresentá-los ao modelo de Big Five, né? O modelo dos 5 fatores. É um modelo bastante estudado dentro do meu programa de psicologia organizacional e do trabalho. A gente tem um bocado de gente trabalhando com o Big Five e é muito bem aceito na comunidade acadêmica. É um modelo que ele traz os traços de personalidade medidos cientificamente, ele é o mais aceito, ele é o mais utilizado, ele tem sido extensivamente pesquisado, é um modelo muito bonito, acho que vale um Google pela curiosidade. Nele ele fala de 5 fatores, né? A extroversão, que vai dizer sobre o quanto a pessoa é sociável, o quanto ela é gregária, né, de somar, o quanto ele é assertivo. A gente tem um outro que é a estabilidade emocional, que vai falar sobre ele ter baixos níveis de ansiedade, ou depressão, ou raiva, ou preocupação, insegurança. O outro fator é a afabilidade, que é o quanto ele é cooperativo, agradável, afável, né? O outro fator é retidão, né? Retidão de regras mesmo. O quanto ele é responsável, o quanto ele é empenhado, o quanto ele é orientado para boas realizações. E o último fator é a abertura a novas experiências, né? O quanto ele é imaginativo, curioso, aberto. Então, tem uns testes que você trabalha o Big Five para saber quais fatores a pessoa tem mais potencial. Eu confesso que eu nunca fiz, acabo de me dar conta disso, para saber onde eu me encontro. Eu sei que existem alguns estudos bem bacanas organizacionais, que esse modelo ele não é próprio da psicologia organizacional, como tudo, ou quase tudo, como tudo foi muito forte, né? Como quase tudo, a gente pega emprestado de outras ciências ou da própria psicologia ampla, né? Que a gente insiste em chamar de psicologia clínica. E
Tá. E aí existem estudos que relacionam o que você precisa, tipo, eu preciso de um funcionário para o perfil do trabalhador que você precisa, e os Big Fives que são melhores relacionáveis com aquele perfil, né? Então, determinadas dimensões, pense no Big Five como uma mandala, onde você vai pintando quanto mais você se destaca, né? Quanto mais aquilo é característico seu, determinadas dimensões de personalidade se correlacionam mais estreitamente com alguns desempenhos específicos esperados do que com outros, né? Então, há evidências de que a personalidade, usando o Big Five como escala, estou falando do Big Five, usando como o modelo do Big Five como escala, há evidências de que a personalidade é um importante fator para o desempenho no emprego de diferentes tipos de trabalho. Então, vale a pena dar uma olhada sobre isso. Há diversas teorias e modelos de personalidade. Independente de qual modelo você acha o melhor, não há como negar que um dos mais utilizados e estudados cientificamente é o modelo dos 5 grandes fatores, ou The Big Five. No Brasil, as 5 dimensões são extroversão, socialização ou agradabilidade, realização, neuroticismo e abertura. Esse modelo foi desenvolvido para tentar descrever a personalidade de uma forma simples e conseguirmos prever possíveis transtornos ou dificuldades nas mais diversas áreas da vida. Ele pode ser utilizado para se montar um psicodiagnóstico na clínica, em orientação profissional de estudantes e na avaliação de perfis para um cargo em uma empresa. Como eu falei anteriormente, é um modelo extensivamente estudado. Ele possui um acúmulo de evidências através de estudos internacionais e nacionais. Os estudos desse modelo começaram com McGonigal em 1932, que começou a explicar a personalidade através de 5 fatores, e passou por Thurston em 1934, que buscou verificar de maneira empírica a adequação do modelo. Depois disso, diversos outros estudos foram realizados e o modelo dos 5 grandes fatores foi ficando cada vez mais sólido em todo o mundo. Quando utilizado um teste psicológico que avalia os 5 fatores, podemos ter uma ideia geral de como a pessoa é. Podemos saber se ela é uma pessoa ativa e dominante, passiva e submissa, extrovertida ou introvertida, socialmente agradável ou não, amigável ou fria, responsável ou negligente, imprevisível ou estável, aberta a novas experiências ou desinteressada por experiências que fogem da sua rotina. Eu vou fazer um vídeo sobre cada um dos fatores, mas acho interessante falar um pouco de cada um. Lembrando então, os fatores são extroversão, socialização, neuroticismo, realização e abertura. A extroversão está relacionada com a maneira que o indivíduo interage com os demais e quão comunicativo, ativo, assertivo e responsivo ele é. Com esse fator, conseguimos ter uma ideia da quantidade e intensidade das interações interpessoais do indivíduo. A socialização demonstra a qualidade das interações interpessoais. Se o indivíduo apresenta compaixão e empatia, se ele é generoso, bondoso, prestativo ou cínico, não cooperativo e irritável. Esse fator também avalia o quão compatível ou capaz o indivíduo se percebe no convívio social. O fator neuroticismo está associado a como o indivíduo lida com suas emoções e sensações físicas. Refere-se à instabilidade emocional e o quão desconfortável é para o indivíduo ter emoções consideradas negativas. Esse fator demonstra a propensão ou não do indivíduo de vivenciar de maneira intensa o sofrimento emocional, a sua tolerância à frustração e se ele consegue enfrentar as suas dificuldades emocionais. No fator realização, ele descreve a organização, a persistência, o controle e a motivação do indivíduo. E o fator abertura se refere aos comportamentos exploratórios e ao reconhecimento da importância de se ter novas experiências. Tá? Falando ainda sobre características pessoais e desempenho na tarefa, a gente tem eu trago como curiosidade, fiz aqui uma breve pesquisa
Porque existe no senso comum uma crença de que a idade é um fator que se relaciona com o desempenho, né? Existe no senso comum essa crença de que quanto mais velho, menor o desempenho, que o desempenho cai com a idade. E aí eu dei um rolê nos artigos para tentar achar alguma coisa. Achei muita coisa, mas achei em especial uma meta-análise de 2018 do Feldman, que analisou 280 artigos, então merece respeito, rapaz. Um pássaro. 280 artigos, comparando idade com o desempenho da tarefa e com outras variáveis relacionadas à eficiência. E aí o Feldman bate o martelo dentro dessa meta-análise falando que não tem nenhuma relação entre idade e desempenho. Poxa, 280 artigos, né? Além disso, assim, vale muito a pena. Eu tô trazendo esse porque eu achei muito bem feito e incrível. Mas outros artigos que eu li, provavelmente outros artigos também considerados pelo Feldman, mas ou não, porque eu sempre, primeiro eu faço a busca pegando os dos últimos 5 anos, né, para depois abrir, e aí, como o Feldman fez isso em 2008, nos últimos 5 anos, continua trazendo nenhuma correlação entre idade e desempenho. Então, parem com essa história. Tcharam! Ainda falando sobre comportamento producente, a gente tem condições ambientais. Acho que eu vou fazer 2 vídeos, um sobre comportamento producente e um sobre comportamento contraproducente, porque esse já está com 20 minutos, quando eu corto ele diminui um pouquinho, mas ainda assim vocês não gostam de vídeo grande, né? Então eu vou dividir essa aula em 2, para o bem de que ninguém faça voodoo com o meu bonequinho. Será que dá? Vai dar. Condições ambientais e desempenho de tarefa. O ambiente, ele pode sim afetar no desempenho da tarefa. Pausa no vídeo, eu não posso pausar, senão corta e eu perco a orientação. Mas eu vou fazer esse corte para trazer um experimento. Eu vou botar aqui no vídeo. Mas enfim, existe, a ergonomia começou a ser pesquisada por conta disso, assim, o quanto é o ambiente, a claridade, o som, o conforto, influencia no desempenho das pessoas. Esse primeiro experimento, ele mostra que também as relações sociais influenciam até mais do que o próprio ambiente, mas não desmerece a influência do ambiente, né? E aí, depois modernizou-se ainda mais a teoria, porque eu estou bem desorientada, porque eu olho naturalmente para o computador. Só que se eu olho para lá, fica parecendo que eu não estou olhando. Eu tenho que olhar para o nada para olhar para o computador. Aí o vídeo inteiro vai ser olhando para o computador, mas vocês vão achar que eu estou olhando para a geladeira. Só que eu não estou olhando para a geladeira. Se eu olhar para as árvores, não pirei. Mas voltando, evoluiu a teoria, né? Tá, fizeram um experimento e aí os primórdios perceberam que o ambiente, ele influencia, sim, de fato, no desempenho, mas que as relações interpessoais influenciam ainda mais. Então, por exemplo, um ambiente barulhento cai o desempenho, mas se as pessoas estão se sentindo seguras e tem uma boa relação grupal, esse desempenho não cai tanto. Massa. E aí, posteriormente, né, a gente começou a trabalhar então o seguinte: se o ambiente influencia, as relações sociais influenciam, por que não juntar? E aí, quando eu já dei aula de psicologia ambiental, é maravilhoso. E aí vale a pena olhar sobre isso, ambientes que proporcionem. Por isso que o Google é muito famoso.
Mas o Google não é esse exemplo de empresa maravilhosa para trabalhar e exemplo de saúde do trabalho, não, hein? Ter mesa de sinuca não necessariamente implica em dizer que aquele lugar é bom para o trabalho. Ter uma geladeirinha, um frigobar de cerveja, ser bom para o trabalhador, exige mais ações do que de fato ter o frigobar de cerveja. Ser bom para o trabalhador não é ter o frigobar de cerveja, inclusive, porque o lugar dele ter aquele happy hour de cerveja deveria ser outro, que não o trabalho. Mas isso depois a gente conversa, bate papo sobre o Google e sobre o Twitter e sobre o LinkedIn. São empresas que valem a pena dar uma olhada. O que eu estava falando? Sim, por que não então desenvolver estratégias no ambiente físico que promovam a boa socialização? E aí você junta, potencializa imensamente a coisa, tá? Mas todo esse devaneio é para dizer que sim, o ambiente de trabalho afeta as tarefas de muitas maneiras. O espaço sim pode influenciar de forma positiva ou negativa na motivação do funcionário, levando a um maior ou menor desempenho dele. Tem um estudo antigo, até de 95, que mostra que eu gosto dele porque ele é bem simples. Saúde, ele é bem simples. Ele mostra, ele é bem simples, o estudo não é bem simples. Ele mostra que providências simples, como deixar o funcionário ouvir música enquanto trabalha, melhora o desempenho da tarefa. Então, eu gosto dele porque ele mostra que quando a gente pensa assim, eu vou fazer o ambiente ser motivador, você pensa logo no coisa, pintar as paredes, se grafitar e puff e pá. Não precisa de tudo isso. Tá bem? Então, tá bem. Uma outra coisa que se relaciona com o comportamento produtivo são as características do trabalho, né? Características do trabalho são características do trabalho mesmo, assim. O que você quer dizer características do trabalho, Luiz? Quer dizer características do trabalho. Então, o que caracteriza o meu trabalho de professorinha? Eu tenho que me relacionar com pelo menos 70 meninos por dia. Adoro. Eu pareço naturalmente irritada, mas é meu jeitinho. Mas eu adoro esse. Era uma das coisas, quando eu parei da aula, era uma das coisas que eu mais sentia falta. Era ter menino me atusigando. Então, é uma característica do meu trabalho que me estimula. Outra característica do meu trabalho, ter que produzir academicamente. Adoro. Adoro. Quando não tem pesquisa rolando, eu estou procurando pesquisa. Ter que ler, gosto. Tem que... uma característica do meu trabalho que eu não gosto, fazer slide. Detesto fazer slide. Eu gosto de fazer tela para o vídeo, porque é uma outra pegada, mas fazer slide, não gosto. Característica do meu trabalho. Agora eu não preciso, mas tem que pôr roupa social. Uma vez estava doente, fui dar aula de moletom, gostei bastante. Trabalhei por 3 anos no tribunal como perita. Tinha que usar camisa de botão, era uma característica do meu trabalho que eu não gostava. Mas enfim, é característica do trabalho. Uma das teorias mais influentes, elas relacionam a natureza do trabalho, a característica do trabalho, ao desempenho. E essa é a teoria da característica do trabalho. Tem uma teoria só disso, do Hackman e do Waltham. Essa teoria ela se baseia na premissa de que as pessoas se motivam pela natureza intrínseca, né? Pela coisa natural da tarefa do trabalho dele. Então, opa, vou ver menino, opa, tenho que estudar, tenho que escrever um artigo. A tarefa por si só é motivadora. Então, quando a tarefa é interessante e agradável, as pessoas gostarão do emprego e serão altamente motivadas a desempenharem o seu papel. Mas aí lembrando que isso é um assunto individual, porque mais uma vez, tem gente que vai adorar assim, teu trabalho é ser corredor, teu trabalho é ser atleta. Rapaz, acho que eu seria demitida. Mas para outras pessoas isso é muito, muito, muito estimulante.
Um outro fator que também está relacionado a desempenho e comportamento proativo é o sistema de incentivos, né? É uma das possíveis maneiras de melhorar o desempenho de tarefa, pelo menos a quantidade da tarefa realizada. E aí você recompensa o... Eu já vi... Eu tenho muito cuidado para falar sobre recompensar funcionário com sistema de incentivo, porque não é correto dizer isso, assim. O sistema de incentivo ele não é um recompensador, porque a recompensa ela vem depois. O sistema de incentivo ele é um motivador, porque ele vem antes. Então você não faz a coisa porque você não recebe e depois faz. Você faz para depois receber. A ideia da parada já te motiva. Então eu não trabalho o sistema de incentivo como sendo a recompensa. Faça aqui que eu te darei um carinho a mais. Não. Então ele é motivador, ele não é recompensatório. Mas funciona, sistemas como esse são muito aplicados, em especial para vendedor e recebe comissão, operário de fábrica que recebe comissão, sobre esse pagamento por produtividade, né? Só realmente esse parênteses que é muito importante, assim, eu, Luísa. Mas aí você lê aí os seus artigos e vê qual braço você vai querer concordar melhor, você vai se identificar mais. Mas eu não gosto de trabalhar sistema de recompensa pensando em sistema de incentivo pensando em recompensa. Sistema de recompensa é uma outra parada. Então é uma outra parada que você só recompensa aquilo que perde, né? Então como que eu vou falar sobre recompensar algo que na verdade eu estou somando que é motivar? Eu não gosto de tratar como sistema de recompensa. Mas tá bom, falando sobre o sistema de incentivo, afeta a motivação e aí o funcionário vai estar beneficiando a organização. Mas, embora o sistema de incentivo possa aumentar a produtividade, ele não é uma ferramenta universal, né? E universalmente bem sucedida. Prova disso é aquele experimento social das crianças que foram brincar no vizinho, que elas brincavam naturalmente no vizinho. E aí, com o tempo, o vizinho falou, tá, se vocês ficarem vindo brincar, isso já em formato de experimento social, vizinho do mal, se vocês ficarem vindo brincar aqui, vocês vão ganhar sempre um chocolate. E aí elas, opa, gosto de brincar, gosto de chocolate. Começaram a ir brincar lá sempre em busca de seu chocolate. Com o tempo, o interesse delas de brincar no vizinho diminuiu consideravelmente, porque elas não tinham mais um raciocínio interno, né, uma motivação interna. Elas brincavam pela obrigação do chocolate, e aí elas associavam, nem gosto tanto de brincar lá, eu realmente só gosto de chocolate. Então eu tenho que brincar, não era mais vou brincar porque eu quero, tenho que brincar. E aí vieram uma série de outros experimentos que reforçam isso, inclusive experimentos dentro do contexto de trabalho. Então, é bom o sistema de incentivo, é bom, mas ele não é universal, ele não é absoluto. Além disso, como eu falei na aula de motivação, não é interessante que você mantenha o funcionário sempre no pico, né? O trabalhador sempre no pico, porque ninguém suporta, né? É preciso você baixar um pouco para que aquele estímulo ele volte a ter um caráter estimulador, né? Senão ele vai ser algo comum. Eu não preciso me empenhar agora, porque eu sempre vou ter a opção de, eu não preciso vender mais camisetas agora, porque eu sempre vou ter a opção de ter esse extra. Então, quando eu estiver motivado, eu faço isso e ganho esse extra. Mas se o extra ele é esporádico, ele é só, de 6 meses, caraca, é minha chance, eu tenho que trabalhar mais para ter esse extra. Isso é uma das razões. E depois é porque realmente é estafante, não dá. E aí eu trouxe também 3 dicas, meu Deus do céu, o vídeo tá ficando grande. 3 dicas para 3 elementos, 3 dicas que tem que estar presente no sistema de incentivo para aumentar, né,
a eficabilidade, para ele ser mais eficaz. Primeiramente, os funcionários eles devem ser capazes de aumentar a produtividade. Então, tipo, o caboclo não tem mais para onde trabalhar para aumentar aquilo, não adianta você incentivar, porque ele não vai se transformar em 2, né? Se ele já está trabalhando no limite da capacidade, não tem sentido você trabalhar com um programa de incentivo. Segunda dica, o funcionário ele tem que desejar aquele incentivo, tipo, mas você não é todo mundo. É bem isso, assim, o que é estimulante para fulano não é estimulante para ciclano. Então, assim, trabalhe porque você vai ganhar um pacote de viagem. Cara, viajar me dá tanto trabalho que até arrumar as malas dos meninos tudo, isso, parará, já me dá preguiça. Pra vir pra cá, pra chácara, eu já fico com preguiça. Aí, quando eu chego aqui, eu sou feliz, mas, assim, a ideia de vir pra cá, quando eu junto, assim, tem que pegar isso, aquilo, cadeirinha, comida, não sei o que, não sei o que, não sei o que. Então, você tem que conhecer o seu corpo de funcionário para saber o que, de fato, é incentivante, estimulante para ele. E, por fim, né, o sistema de incentivo ele não vai funcionar se tiver restrição física ou psicológica para aquele desempenho. Então, assim, apresente 1000 palestras e você ganhará um super pacote de viagem para a França e para a Disney e para o Japão. Pô, massa! Mas se o cara tem um limite psicológico de ser uma pessoa introvertida, o que é maravilhoso, isso não quer dizer que é ruim, ele não vai se expor. Ou então, corra 1000 quilômetros, que sei lá quanto você vai ganhar pacote para França, Disney e Japão. Meu amigo, eu fui uma criança asmática. Eu tenho problemas pulmonares, eu não vou conseguir correr. E sou gorda. Não vou conseguir correr. Então, essas 3 dicas, elas são muito importantes. O funcionário ele tem que ser capaz, de fato, de aumentar a produtividade dele. Ele tem que ter desejo por aquilo que você está usando como estimulante. E ele tem que não ter nenhuma restrição, seja física ou seja emocional, sobre aquilo que você está oferecendo. Queria falar também rapidão sobre comportamento, cidadania organizacional. Mas já tá grande o vídeo. Então vou parar e vou deixar para a próxima aula cidadania organizacional e comportamento contraproducente. Por hoje é só, pessoal. Me sigam para mais episódios como esse. Me acompanhe no Instagram. Meu perfil é @luris. Fiz propaganda. É isso, meu povo. Até a próxima.